Xenofobia e extremismo. Entende-se por xenofobia, em termos sociopolíticos, a repulsa ou aversão a povos estrangeiros em um dado local ou território. Apesar de a xenofobia ser uma mazela que afeta a maioria dos migrantes, é importante entender que diversos fatores precisam ser considerados quando se analisa a questão, que varia de grupo para grupo. Grupos étnicos diferentes podem, por exemplo, sofrer com manifestações xenofóbicas de uma determinada sociedade de uma maneira completamente distinta um do outro. O racismo é um dos fatores que mais exerce influência na xenofobia. Imagine, por exemplo, como os brasileiros recebem um migrante europeu e como recebem um migrante haitiano. As diferenças entre os tratamentos dispendidos para cada um deles estão diretamente relacionadas à cultura racista presente no país. Então vamos falar sobre as causas da imigração. Os principais fatores que propiciam a presença de estrangeiros no território europeu são: dificuldades econômicas. Muitos países subdesenvolvidos e emergentes sofrem com problemas graves de distribuição de renda, o que faz com que a população menos favorecida busque por novas oportunidades em países centrais. Dessa forma, a Europa torna-se um atrativo por oferecer uma maior mobilidade entre as diferentes nações, local onde esses imigrantes realizam os serviços mais básicos e destinam suas economias para seus locais de origem. Oferta de emprego. Em muitos locais da Europa, há carência de trabalhadores para as funções mais básicas da sociedade, vagas que costumam ser preenchidas por estrangeiros. Isso acaba acarretando uma desigualdade social, uma barreira socioeconômica entre nativos e imigrantes. E por fim, os avanços da globalização. Avanços do meio técnico, científico e informacional propiciaram também novas configurações territoriais, possibilitando e facilitando o rápido transporte de pessoas em todo o mundo, tornando-se o fator derradeiro para consolidar e intensificar os fluxos migratórios já existentes. Guerras externas. O aumento de conflitos armados em todo o globo nos últimos anos levou à chamada crise dos refugiados, onde milhares de pessoas fogem do seu país de origem por causa do elevado risco de morte ou perseguições em locais de guerra civil, buscando uma vida mais segura para sua família. Investimentos econômicos. Investimentos em alguns setores na economia são também requisitados pelos europeus aos estrangeiros, uma vez que boa parte dos empresários do velho continente opta por investir em outras economias. Assim, na Europa, registra-se a presença de uma elite, principalmente islâmica, que passa a ganhar cada vez mais representatividade no âmbito do poder. De acordo com a Acnur, a Agência da ONU para os Refugiados, cerca de 744.175 pessoas fizeram a travessia do Mediterrâneo nos 10 primeiros meses de 2015, sendo 85% delas saídas dos 10 países que mais produzem refugiados no mundo. A maioria das pessoas que chegam vem da Síria, sendo 53% do total, que vive uma violenta guerra civil há mais de 9 anos. Outros 18% dos migrantes são do Afeganistão, 6% do Iraque e 5% da Eritreia. A Grécia, com 601.079 pessoas, e a Itália, com 140.020 chegadas, são os países mais utilizados como ponto de chegada à Europa. Outras 2.797 pessoas entraram no continente pela Espanha. A imensa maioria dos migrantes e refugiados não fica nos países de chegada. Seu objetivo é seguir para os países mais ricos do centro e norte da Europa, como é o caso da Alemanha, onde tentam conseguir asilo. O trânsito dessas pessoas pelas fronteiras europeias gerou uma crise humanitária que já se tornou a maior no continente em 2 décadas. Os refugiados, eles viajam em condições precárias e chegam na maioria das vezes famintos, doentes e exaustos. Os migrantes vêm procurando manter as suas tradições, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a população estrangeira modifica os seus hábitos e padrões de comportamento e comunicação para adequar seus valores nacionais. Na Europa, os grupos estrangeiros, cada vez maiores, mais influentes e mais organizados, articulam-se no sentido de conservar suas tradições, incluindo seus idiomas. Isso gera uma crise social muito grande, pois os nativos europeus simplesmente não concebem essa ideia, gerando conflitos cotidianos e sociais, o que pode, em um futuro próximo, reverberar em uma crise sem precedentes no continente europeu.
Em 2017, imigraram para um dos Estados-membros da União Europeia um total de 4,4 milhões de pessoas, enquanto pelo menos 3,1 milhões de imigrantes são dados como tendo deixado um Estado-membro da União Europeia. Todavia, estes valores não representam os fluxos migratórios para o conjunto da União Europeia, dado que incluem igualmente os fluxos entre diferentes Estados-membros. A população da União Europeia alcançou em 2018 a marca de 503,5 milhões de pessoas, 1,1 milhão a mais do que o mesmo período no ano anterior, segundo dados publicados pela Eurostat. Principais fatores que motivam a ocorrência de ondas xenofóbicas. Um dos principais fatores é o etnocentrismo. E o que é isso? O indivíduo vai colocar-se superior culturalmente a outro. Um exemplo vai ser o europeu considerar que sua cultura é superior à de um árabe que esteja migrando para seu país. E isso é nada mais nada menos que algo totalmente sem fundamento, porque ninguém é ninguém para julgar a cultura do outro. Outro fator é a criação de estereótipos. O que é isso? Vai ser uma ideia pré-concebida que vai ter o intuito de manchar a imagem de um grupo. A ideia de que o imigrante vai roubar, vai invadir propriedades, matar pessoas, e é algo que muitos partidos políticos criam com o intuito de ganhar popularidade política. Isso é um exemplo do Donald Trump, que criou vários estereótipos dos imigrantes, dos mexicanos principalmente, simplesmente para ganhar apoio. Outro fator é a economia. Como assim? A pessoa vai ter medo de que seu emprego seja tomado pelo outro imigrante. Ao mesmo tempo que isso acontece, na Europa, por exemplo, é um lugar que tem um IDH alto, em que a grande parte da população é idosa. Por conta disso, a mão de obra que é enorme, a demanda de mão de obra que é enorme na Europa, ela precisa ser suprida. E com a vinda de imigrantes, ela realmente consegue. Só que ao mesmo tempo que a Europa é muito dependente, ela também está se automatizando. Ou seja, a demanda que ela tem por mão de obra diminui cada vez mais no sentido de trabalho braçal.